Pessoal, eu simplesmente consegui pegar as 450 empresas da nossa bolsa, aplicar poucos filtros e encontrar apenas sete empresas que podem atender aos mais diversos critérios de dividendos, rentabilidade e lucro. Impressionante, de 450 sobrou apenas 7 e eu quero mostrar para vocês como eu fiz isso e quais são essas 7 empresas. Então, se você quiser aprender a como replicar isso, por favor, vamos acompanhar aqui o nosso vídeo que eu vou te mostrar o passo a passo. Vamos lá? Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é acessar um site que podemos encontrar todas essas informações. Nesse caso aqui, eu estou utilizando o site Fundamentos, ok? Basta vocês digitarem aí no Google Fundamentos. Uma vez que você digita, você pode simplesmente cair nesta página de resultado, ou caso você caia aqui na página deles, na página Home, você clica aqui em exibir ou buscar por empresas. Caindo aqui, você clica em buscar e vai ser listada simplesmente todas as empresas da nossa bolsa, ok? O que a gente vai fazer aqui? Basicamente, nós vamos selecionar todas essas empresas e todos esses valores. Eu estou simplesmente clicando, selecionando e arrastando, ok? Então eu vou pegar todas essas informações. São muitas informações, pessoal. Vocês vão ver o poder que é a utilização de filtro para encontrar boas empresas. Muito bem. Simplesmente dou um Ctrl C. Vou abrir aqui uma tabela no Excel. Você pode usar o Excel ou o próprio Sheet do Google, tá? Pessoal, só lembrando, se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece aí de dar aquele like, porque daí eu posso ver que vocês estão gostando e fazer mais conteúdos didáticos como esse, ok? Uma vez que você selecionou, copiou, basta você clicar aqui na primeira célula e dar um Ctrl V. E pronto, pessoal. Ele vai trazer todos os dados necessários ou copiados lá do site do Fundamentos aqui para dentro, ok? O que a gente vai fazer? Vamos dar uma tratada aqui nessa tabela, só para ela ficar mais bonita. Então, por exemplo, eu vou excluir a primeira linha e congelar essa linha aqui, para que o cabeçalho possa ficar assim, fixo e mais bonito, ok? Vou congelar aqui a primeira linha. Se vocês notarem, nós temos aqui vários dados, né? Quando eu clico no primeiro, dou um Ctrl Shift e vou para baixo, sabemos aqui que temos uma quantidade enorme de empresas. São 450 empresas. O que a gente vai fazer aqui? Nós vamos utilizar alguns filtros fundamentais para análise de empresas, para encontrar boas empresas, como, por exemplo, dividendo, preço-lucro, preço sobre valor patrimonial, enfim, e vai sobrar apenas algumas, na verdade, 7. Vocês vão ver que empresas são essas. Então vamos começar com os nossos filtros? Muito bem, o primeiro filtro que a gente vai começar a utilizar aqui, eu vou selecionar todo o meu cabeçalho, vou clicar aqui na ferramenta de filtros, pronto, agora já habilitou o filtro para todas as células. Eu vou trabalhar aqui primeiro com o PL, ou o preço-lucro. Eu vou seguir mais ou menos aqui o que Benjamin Graham, o pai do Valuation, ensina, empresas abaixo de 15. Então aqui no PL eu vou vir aqui, aplicar uma condição de filtro condicional e vou colocar um valor menor ou igual a 15. Então vem aqui menor ou igual a 15, ok? Certo? Só que se eu colocar menor ou igual a 15, ele pode trazer valores negativos. Então a melhor opção que você faz aqui é o seguinte, está entre, vou colocar aqui 0 e 15. Pronto, aqui já vai facilitar para nós, ok? Só dá um ok, ele já traz a nossa primeira camada de filtro. E veja que interessante, nós tínhamos 450 e agora caiu para 246. Só aplicando um filtro já caiu praticamente pela metade. Vamos continuar? Nosso próximo dado que a gente vai filtrar é preço sobre o valor patrimonial. Afinal, ninguém quer pagar tão caro assim numa empresa, não é mesmo? Seguindo aqui o método de Graham, nós também vamos trabalhar aqui com os valores numa formatação condicional, colocando também entre quanto? Para eu não pegar valores negativos, vamos também colocar entre 0 até 1,5. Vou aceitar pagar no máximo 1,5 vezes o seu valor patrimonial. Vou dar um filtro e vamos ver. Pronto, olha só que interessante. De 450 empresas listadas, agora caiu para 138. Veja que a nossa planilha aqui de seleção de ativos está ficando cada vez mais esperta. Vamos continuar? Nosso próximo filtro, nós vamos utilizar aqui o dividendo. Afinal, nós queremos ser bem remunerados, não só investir em projetos e empresas, mas queremos também ter o retorno sobre o nosso dinheiro investido.
Eu vou utilizar mais uma camada de filtro, agora aqui em Dividend Yield, e também na formatação condicional eu vou aplicar mais um filtro falando que eu quero que o meu dividendo ou esse valor seja maior que, vou pegar aqui, selecionar maior que 5%. Empresas apenas que distribuem dividendo maior do que 5%. Vou dar um OK e vamos ver. Pronto. Veja só que inteligente que está ficando essa nossa planilha, né? De 450 caiu para 70. Pois bem, então vamos continuar. Nosso próximo dado que nós vamos aqui filtrar vai ser o seguinte: nós queremos empresas que tenham margem líquida positiva. Não só positiva, eu quero que a margem líquida seja acima de 2 dígitos. Afinal, uma empresa que lucra ali no final das contas 1, 2 ou 3% nem é tão interessante assim para mim. Então eu vou colocar aqui novamente mais uma formatação condicional. Eu vou colocar um valor maior do que 10%, ok? Então, margem líquida, no final das contas, que a empresa tem uma margem líquida mais do que 2 dígitos. Vou dar um ok, caiu para metade, 37 empresas. Olha que interessante, né? Então aqui nós estamos fazendo um funil de seleção de empresas. Não vamos parar, vamos continuar. O próximo ponto que eu também quero que a empresa remunere os seus acionistas, ou seja, gere um retorno para os seus acionistas também na ordem de 2 casas, ou pelo menos 2 dígitos, mais do que 10%. Então eu posso vir aqui no ROI, selecionar novamente a questão da formatação condicional e eu vou colocar aqui um valor maior do que 10%, ok? Seguindo aqui a mesma lógica. Vou dar um OK e vamos ver para quanto cai. Olha, caiu para 34 empresas. Interessante, né? Próximo passo que a gente vai fazer. Não quero comprar nenhuma empresa que tenha uma liquidez muito baixa. Afinal de contas, uma vez que você compra, você também necessariamente precisa que tenha venda para que seu ativo valorize e para que se um dia você queira mudar de posição, ela tenha liquidez na bolsa. A gente sempre brinca com aquela piada, né? Ninguém quer comprar um Maré turbo, que na hora de comprar uma coisa e na hora de vender é outra história. É terrível para você vender. Então, ninguém quer passar por esse tipo de experiência, né? Então vamos fazer o seguinte, eu vou aplicar aqui mais uma camada de filtro. Bruno, mas qual filtro nós vamos utilizar aqui? Bom, vamos colocar um filtro, inicialmente, colocando aqui uma liquidez maior do que, vamos colocar 200 mil reais de liquidez média diária nos últimos 2 meses, ok? Vamos dar aqui um OK. Pronto, agora aqui caiu para 24 empresas. Olha só, de 450 caiu para 24. Muito interessante isso, né, pessoal? Aposto que isso merece um like. O que vocês acham? Vamos continuar? Por último, eu prometi aqui que seria com poucos filtros a gente conseguiria encontrar uma quantidade ideal de empresas. Eu vou fazer o seguinte, nosso próximo passo é colocar um filtro onde as receitas, ou o crescimento de receita dos últimos 5 anos também seja positivo. Mas não só ser positivo. Eu também quero que o crescimento de receitas seja na ordem de 2 dígitos. Então vamos ver como funciona e quantas empresas restam? Vamos lá. Eu vou pegar aqui, vou filtrar novamente, colocando uma formatação condicional e vou colocar aqui maior do que 10%. Afinal, eu quero maior do que 2 dígitos, ok? Vou dar um OK aqui e, tcharam, caiu para 15 empresas. Continuando, um outro ponto que eu acho interessantíssimo é não comprar empresas que são ou que estão endividadas. Então a gente vai fazer o seguinte aqui. Notem que aqui eu tenho uma coluna onde eu mostro a questão da dívida bruta pelo patrimônio líquido. Eu vou adicionar apenas mais uma camada de filtro aqui e falar que eu não quero que nenhuma empresa ultrapasse a quantidade de dívida maior do que o seu patrimônio. Então, na verdade, esta relação tem que ser menor do que 1. Então, eu vou selecionar a dívida bruta pelo patrimônio líquido, ela tem que ser menor do que 1. Veja, uma empresa foi excluída, agora caímos aqui para 14 empresas. Muito bem, então selecionamos aqui 14 empresas, algumas se repetem só pela questão aqui do ticker, alguns tickers são 4, outros são ticker 3, mas é a mesma empresa. Mas eu quero continuar e um pouco além. Mostrou aqui algumas empresas, mas eu quero fazer o seguinte. Notem que aqui a liquidez média diária, se você trabalha com empresas que têm baixa liquidez, você pode correr o risco de ter uma volatilidade muito grande.
Nesta planilha eu quero pegar aquelas empresas que são tops em todos esses critérios. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui e vou aumentar a média de liquidez para 500 mil reais, ok? 500 mil reais nos últimos 2 meses. Um parâmetro mais justo aqui para a gente analisar. Vou dar um OK e agora aqui caiu para 12 linhas ou 12 empresas, ok? Vamos avaliar quais são estas empresas seguindo todos esses nossos critérios. Só recapitulando, quais foram os critérios que nós utilizamos? Bem, utilizamos aqui o patrimônio líquido, o preço sobre valor patrimonial, o dividendo. Utilizamos também alguns filtros de margem líquida positiva, mais do que 2 dígitos, um ROI, liquidez média diária, sem dívida e com crescimento. Vamos ver então quais são essas empresas que restou? Olha só que interessante. Eu vou aumentar aqui para dar um zoom, só para ficar mais fácil. Veja, sobrou a Petro, sobrou a parte da Gerdau, tanto metalurgia quanto a própria Gerdau, sobrou a CEMIG, a Auren Energia, o grupo Graziotin de varejo. Nesse caso, o nosso foco tem que fugir um pouco de varejo, ok? Então até eu vou ocultar essas linhas aqui. Vou ocultar também os tickers ordinários, porque eu quero ficar só com os preferenciais para a questão de dividendos. Tem a Home, CEMIG, vou excluir também essa daqui, ocultar a Goal, e o que eu tenho são Petrobras, também vou ocultar essa daqui, são Petro, nós temos a Gerdau, nós temos a CEMIG, nós temos a Auren, nós temos a Home, temos a Feza Metals e temos a Itaúsa. São quantas empresas? Sobrou aqui, contagem, 7 empresas de 450. Pessoal, se você gostou desse tipo de conteúdo, se querem que eu produza mais conteúdos como esse, se inscreve no canal, deixa um like aí, porque eu vou entender que esses conteúdos são relevantes para vocês. E o YouTube também. Compartilhe aí com seus colegas e qualquer comentário, deixa aí no campo de comentário e chat. A gente vai se falando e agradeço muito a atenção. Até mais. Tchau.